Esse é o iPad Air de quinta geração. Bora para essa análise. Esse é o iPad Air de 2022. Então, se você estava num bloco de gelo dormindo e não faz nenhuma ideia do que isso aqui significa, quer dizer mais um passo daquela novela de 2020, quando a Apple falou, tem um processador próprio. Um processador feito pela Apple, que não é Snapdragon, que não é MediaTek, que não é Exynos, que não é Intel, que não é AMD, é M1. Apple M1. Portanto, o que torna esse Pedro Cipolle visível para vocês é um processador que já deveria estar aqui e finalmente está. Sabe o iPad Pro? Sabe o MacBook com M1? Em teoria, essas duas máquinas têm tudo para serem o sistema mais integrado do mundo, rodando o sistema final, sem diferença nenhuma entre um tablet e um computador. Essa mudança, esse conceito, está no iPad Air. Isso significa o que para 2022? Essa máquina aqui na minha mão, ela é de fato um substituto para o MacBook? Você que trabalha de fato usando a plataforma Apple para dia a dia, isso aqui é o substituto completo do seu Mac? Não é. Isso aqui é só um iPad. Então quer dizer que foi à toa a mudança para M1 que a Apple fez lá atrás? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que aconteceu quando a Apple começou a usar o M1 é que potencialmente, por usar um processador próprio, pode ser que haja finalmente em alguma atualização uma grande quebra de barreira entre o que é macOS e o que é iPadOS. E isso aqui de fato seja um computador pleno. Só que ainda não aconteceu. O que vem antes disso é todos os dispositivos da Apple que puderem rodar com o chip M1, ou seja, com o processador da Apple, primeiro comecem a existir. E no caso, foi a vez do iPad Air. Dá mais uma olhadinha nele. Lembrando que quando a gente fala de Apple, é aquele tipo de coisa que é bom esperar o preço certo. Então entra aí em canaltechofertas.com.br que quando iPad e outras coisas assim aparecem com bom preço, é lá que a gente avisa que tem uma oferta boa que vale a pena. A equipe do Canaltech que cuida do Canaltech Ofertas, entra aí e escolha se você quer receber esse tipo de notificação no WhatsApp ou no Telegram. Combinado? O que significa esse iPad hoje? Você tem as opções entre o iPad mini, e o iPad mini usa o processador que você tinha nos iPhones, ou seja, ele é um mobile grandão. Isso quer dizer que ele, teoricamente, é um pouco mais limitado, e ele tem menos memória RAM também. Lá ele usa o Bionic A15 como processador. Fora do mini, você tem as opções do iPad, que só tem seu nome iPad e mais nada, ou o iPad Pro. O iPad é mais simples e o Pro é mais avançado. E no meio disso você tem o Air, que é mais avançado, tanto é que está com o chip M1, que o iPad Pro adotou no ano passado e agora está no Air. Só que aqui no Air você tem uma tendência a ter um pouquinho menos de rendimento, um pouquinho menos de memória RAM, mas é pouquíssima coisa. Ele não é bruto como o Pro, mas ele oferece o melhor dos dois mundos. Ele não é tão caro, só que ele também não deixa de ser tão potente. E com essa mudança de processador, ele é um iPad para quem quer trabalhar? Sim. Essa parte lisa aqui atrás, inclusive, esconde aquela conexão magnética de quem gosta de Apple Pencil, para colocar ele magneticamente aqui atrás, carregar e usar tudo que a Apple tem com aquela caneta que é vendida à parte e que tem um valor considerável. Então, este iPad não vem com caneta. Todo mundo que já teve um iPad sabe disso, mas como temos os Galaxy S que sempre vem com caneta, é importante sempre falar que um acessório importante do iPad não vem com o iPad. Inclusive, falando em acessório importante, tem duas coisas que é legal a gente citar. Isso aqui como instrumento sério de trabalho, com esse chip da Apple, faz todo sentido, e
faz falta a caneta e faz falta o teclado. Dá só uma olhada como que ele fica com o teclado novo da Apple, que tem uma basezinha fixa muito interessante, é uma capa rígida que ele vira um notebookzinho praticamente, dá uma olhada. Portanto, essa é uma daquelas máquinas que tem um potencial muito bom, mas que são acessórios vendidos à parte obrigatoriamente para virar um computadorzinho sério. Portanto, este iPad entra naquela categoria de produtos muito legais que não vêm completos na caixa e você vai ter que caçar as peças que tornam ele muito interessante mesmo para um dia a dia de trabalho. Só uma coisa, ele tem 8 GB de RAM, que é o dobro da geração anterior, então caso você tenha anotado, tá aí. Outras coisas interessantes sobre a seriedade é o fato de ter USB-C aqui embaixo para você conectar drives externos, coisas externas e poder gerenciar os seus arquivos, o que é um ótimo item e que não é novidade, mas é só para pontuar que esse iPad Air de 2022 está com esse acerto também. E vale notar que o desbloqueio dele é por Touch ID, bem aqui em cima. É interessante esse pacote de seriedade que esse iPad traz. Inclusive, diferente do iPad Air 4, esse aqui, o 5, ele tem suporte a se conectar com o Studio Display da Apple. Ou seja, dá para usar ele com um monitor externo, o que é muito interessante, mas novamente tem a ver com você ter as peças do ecossistema, né? Não que você vá usar, mas eu só precisava citar, porque são avanços interessantes que esse iPad Air 5 traz. Apesar dessas mudanças todas, tem alguns itens que não fazem tanto sentido assim. A primeira coisa é que esse iPad aqui, apesar dessas alterações todas, ele ainda tem o design meio incondizente, pelo menos na minha opinião, com 2022. Porque a câmera dele, aqui no topo, a câmera frontal, não faz sentido para o tipo de uso dele. Você viu essa imagem do stand da Apple mesmo, o acessório oficial dele, esse aqui? Pois bem, essa imagem deixa claro que o iPad vai ser usado nessa orientação aqui. Portanto, quando eu estiver com ele assim, a câmera está deslocada à minha esquerda e não centralizado aqui. Por quê? Esse iPad tem suporte a Center Stage. A gente não fica focando nisso porque já deu para entender, tudo que a Apple está lançando tem Center Stage. E Center Stage é essa função que você está vendo agora. Você tem uma câmera com um ângulo maior de visão e que fica centralizando você. Logo, faz menos sentido ainda ela mesma não estar centralizada. Porque por mais que alguém possa dizer, ah, mas por software ela corrige. Corrige, mas sempre você vai estar um pouco de lado para a câmera do que a perspectiva correta que está no centro do notebook. E também na direção de onde você vai passar o dedo para desbloquear o iPad. Vocês não entenderam? É só olhar para minha mão que fica nítido que é um erro de design mesmo a câmera tá aqui. Porque afinal eu posso desbloquear ele nessa orientação, que é onde eu mais vou usar o iPad, e usar essa mão para isso faz todo sentido. Então, não, essa câmera não devia estar aqui sob nenhuma hipótese. Nenhum produto é perfeito, é uma coisinha besta, um detalhezinho que não vai mudar em nada o seu uso do iPad, ele vai continuar potente, ele vai continuar fazendo tudo o que ele pode fazer, mas é só para observar isso aqui. Afinal, lembre-se que foi a própria Apple que criou um mouse emborcado para cima para carregar, como se fosse uma tartaruguinha com a barriguinha para cima. Esqueceu o que eu tô falando? Essa imagem aqui. Tinha esquecido desse mouse, né? A Apple é muito boa em fazer produtos, mas ela também comete enganos. E essa câmera aqui, pra mim, não faz sentido nenhum. Só uma coisa, na hora que eu mostrei a traseira do iPad e falei da caneta, não é que ela vai na traseira, é que eu estava olhando para essa parte que vocês não estão vendo. A caneta vai encostada para aqui, então quando você olha a traseira dele, você vê essa parte. Só um detalhe, mero detalhe. E continuando a falar sobre a construção dele, a parte física do aparelho, temos saídas de som. Naturalmente, saídas de som, que para mim é um dos maiores acertos do iPad há muito tempo, que é uma referência em som quando a gente fala de tablet. E para você que acha o som do iPad ruim, é porque você não ouviu o som de outros tablets tocando, porque pode ser ainda pior se você não gosta. Na minha opinião, esse som é muito bom e você é muito exigente. Muito mesmo, inclusive, se você não gosta do som do iPad. We show up in the party. We show up in the party.
Acho legal que ele reverbera junto com a música, e você fala, caraca. As experiências de som do Galaxy Tab mais avançado e dos iPads sempre é surpreendente, na minha opinião. Você fala, um celular é ruim para você ouvir música, um tablet não. Muito bem, a gente está falando aqui de um processador que a Apple não fala de frequência de clock, que nos benchmarks a gente vê que ele chega ali pela casa dos 3.1 GHz em pico, e também, lógico, né, usando o Geekbench e outros aplicativos de benchmark, só para forçar a máquina e conseguir numerozinhos. Então, ele consegue ir muito longe e tudo mais, é um excelente aparelho, mas não existe só um chip M1. Eu acho importante deixar claro como a Apple divulga esse tablet como sendo um grande salto para um iPad Air por usar o M1, que não existe só um tipo de M1. 2020, surge o Apple M1, processador da Apple, beleza. Dá uma olhadinha nessa imagem que é oficial da própria Apple. Você tem o Apple M1, que é o processador, depois você tem a evolução dele, que é o Apple M1 Pro, depois você tem o Apple M1 Max, e por último, você tem o recém-lançado Apple M1 Ultra. E sim, parece um chipão com dois processadores colados um no outro. Enfim, né? Mais ou menos o que a AMD fez com o Threadripper. Sim, se aqui não sabe o que é um Threadripper, é essa coisa aí. A Apple fez isso recentemente no anúncio dela de novas tecnologias e coisas, e não é o que tá aqui. Isso aqui é o M1 normal. Então, quando você vê, por acaso, um MacBook ou um Mac novo usando o chip M1 Ultra Max Supreme ou M2, isso tá gerações de diferença do que tá aqui dentro. Então, é um iPad muito poderoso, mas isso aqui não foi feito para competir com computadores da própria Apple. Pode ser que faça quase tanto quanto, mas hoje é só um iPad. Parece que faz pouca coisa do jeito que eu falei, né? Como a Apple está unificando os ambientes, era só para deixar claro que isso aqui faz parte da unificação, mas hoje, nesse segundo, você vai ver uma interface que parece a mesma de iPad de sempre, que faz mais ou menos as mesmas coisas de sempre, tem acesso à mesma loja de sempre e não roda ainda os aplicativos que você talvez quisesse que rodasse de um MacBook ou de um Mac, enfim. Não é a sua estação final de trabalho. Faz muita coisa, mas ainda não faz o que talvez você quisesse. Ter uma máquina suprema em todo lugar. O iPad Pro não faz isso, não é o iPad Air que vai fazer isso, concorda? Você que entrou nessa análise aqui, você quer saber se isso aqui é potente? É absurdamente potente, é ridiculamente uma experiência difícil de comparar com qualquer coisa. O iOS, que agora se chama iPadOS, já faz um bom tempo aqui dentro, é uma coisa que é otimizada fora de série. Então, é complicado você comparar essa experiência porque ela roda muito bem com 4 GB de RAM no iPad mini e fica estúpida de potente aqui porque tem 8. Então, Você quer chamar isso aqui de iPad Pro de baixo custo? Faz todo sentido, porque a Apple ainda não anunciou o M2, que teoricamente, vocês viram quantos chips da Apple já existem. Teoricamente, um M2 vai ser uma estupidez de potência, e mesmo que a Apple lance o iPad Pro esse ano renovado com um M1 de qualquer outra geração que não a que tá aqui, já faz mais sentido que ele. Então, por hora, e até que lance um iPad Pro novo, isso aqui pode ser chamado de iPad Pro mais barato. Ou seja, se você está pensando, sabe o iPad normal, que só se chama iPad, não é o iPad Air, não é o iPad mini nem nada, é o iPad só com esse nome, ele deixa de fazer sentido com esse lançamento. Meio que o iPad Air acaba atropelando ele. Então, ou você quer um iPad Pro, e quando eu falo que você quer um iPad Pro, quer dizer isso, tá? Ou você quer um iPad Air, ou você quer um iPad mini. Minha opinião. Se você pegar um iPad mini, você vai ter um iPad fofíssimo, porque ele é pequenininho e ele é muito bom. Já esse daqui, ele fica pisando no mesmo terreno do Pro. Ele custa um pouco mais, ele pode fazer muita coisa, mas ainda tem a limitação do iPad. Ainda seria mais legal você talvez comprar um computador. No caso, um Mac, né? Porque enfim, né? Mas se você quer a praticidade e leveza de uma máquina com um processador muito potente e tudo mais, ele faz todo sentido. É uma decisão complexa. Só que eu precisava só te avisar que assim como o Pro, ele é uma máquina legal, esse aqui também é um iPad máquina legal, mas não é a barreira final entre computadores e tablets. Ainda é um tablet, na minha opinião, um dos melhores do mercado. Então, para finalizar então essa análise, esse aqui é um aparelho pesado? Não, ele é de alumínio como se espera e ele pesa menos de meio quilo, tem 461 gramas mais ou menos. Esse é um ótimo iPad para tirar foto? Não, ele não é, porque quando a gente pensa no Apple A15, que é o processador do mini, do iPad mini de 6ª geração, ele consegue fazer alguns processamentos de imagem um pouco mais avançados do que o M1
que ele tem um pouquinho mais de limitação, ele é mais pensado no HDR e tudo mais, né? Sendo que o Bionic, que é o chip que tá no iPad mini, ele é o do iPhone e naturalmente tem um pouco mais de suporte ou um pouco mais de modos de captura avançados e lá. Enfim, nenhum iPad é pra tirar fotos, nunca foi, na verdade ainda não é. Esse aqui, muito menos. Tira boas fotos? Tira, só isso, é um iPad. Essa tela aqui, caso você tenha se perguntado, tem 10.9 polegadas de tamanho. Não é um trambolhão, mas é um tamanho de tablet normal. Eu prefiro tablet ou trambolhão ou pequenininho. Não gosto do meio termo, esse aqui é do meio termo. A câmera traseira tem 12 megapixels e a câmera frontal, que fica aqui no cantinho, tem 12 megapixels também. Portanto, para você que esperava grandes novidades nesse iPad Air, não existem. Você tem um sistema que as pessoas já utilizam bastante por ser o iPadOS, que tem um suporte muito grande para muitos aplicativos bem adaptados. E fica aqui especificamente a menção para os aplicativos da Adobe, que tem um suporte fantástico aqui e que não tem na plataforma Android esse mesmo suporte, infelizmente. Mas é só isso. Por hora você tem um iPad renovado com um processador muito interessante, mas que não traz nenhuma incrível revolução. Ele traz mais uma opção para a mesa na hora de você escolher qual que é o iPad que cabe no seu orçamento. E você quer não gastar tanto com o Pro e quer ter uma máquina que entrega muito dessa experiência. Tá aqui, o iPad Air de quinta geração de 2022. Deixa aqui nos comentários se esse iPad faz sentido para você ou então se é melhor esperar um Pro. E vocês sabem o que isso significa também, porque costuma ser bem mais caro você pegar um Pro, não que esse aparelho seja acessível, mas o Pro é ainda mais caro. Ou se vale a pena esperar ainda uma grande migração dos sistemas da Apple para uma coisa só, porque isso ainda não aconteceu. E visto que isso ainda não aconteceu, eu não vejo tanta diferença você pegar um M1, que tá aqui dentro, um processador tão potente, ultra mega poderoso, que segundo algumas opiniões chega a ser um desperdício de tanta potência pro iPadOS, versus você pegar um iPad mini, que tem um processador mobile, super potente inclusive, e que já dá conta com o pé nas costas do iPadOS. Então fica a dúvida, para que você pegar uma coisa tão potente se você tem uma opção menor, mais barata e muito poderosa, a não ser que tamanho de tela seja a grande questão para você. Aí não tem nem o que dizer, né? Bem-vindo ao iPad Air de 2022. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech, e essa aqui é a nossa análise do iPad de 2022, onde eu tentei não repetir um monte de coisas-chave, que a gente sempre fica na tela, não sei o que, não sei o que, a câmera, não sei o que, não sei o que. Eu tentei focar só nas diferenças, que é o que você fez. Você entrou no vídeo para saber o que mudou. E é isso que eu tentei entregar. Então deixa aí nos comentários se esse tipo de análise faz mais sentido pra você do que aquele repeteco de sempre. Afinal, você já sabe o que é um iPad, você só entrou pra ver o que mudou, não é? Se você concorda com essa afirmação, coloca aqui embaixo manga com leite. Deixa aqui embaixo essa frase se você concorda com esse jeito que eu abordei o iPad de 2022. O iPad Air de quinta geração, lançado em 2022. Sei, o nome é complexo. Sou Adriano Ponte. E até a próxima.